Sejam todos muito bem-vindos novamente. Esse é o seu canal Monoteísmo Racionalista, com mais um vídeo para vocês. E o tema de hoje é: quem mais estava nu no Gan Eden? Quem mais estava nu no Jardim do Éden? Muito bem. Se você teve dificuldades de identificar quem mais estava nu no jardim, você pode acreditar uma coisa. Isso só ocorreu porque você deve estar lendo a Bíblia em sua própria língua-mãe, ou seja, no caso do Brasil, o português. Na maioria das vezes, isso acontece porque as versões de que dispomos não conseguem transmitir a riqueza de significados de uma palavra em hebraico. Veja, por exemplo, as seguintes passagens que estão aí em sua tela. Gênesis 2:25 e 3:1. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E a serpente era o mais astuto dos animais do campo que o eterno Deus havia feito. Muito bem, ao ler esses versos, você percebe claramente que tanto Adão quanto Eva, quanto Adão e Rava, são descritos como que estando sem roupas, nus. Mas no verso seguinte, há também alguém que é descrito da mesma forma. Mas você ainda não percebeu? Bem, vamos então a uma pequena aula de hebraico bíblico. Ve'ihiu shneichem arumim, ha'adam ve'ishto ve'lo itboshashu. Ve'ihiu shneichem arumim, ha'adam ve'ishto ve'lo itboshashu. E estavam ambos nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. E o outro verso, Ve'hanahash haya arum mikol hayat hasadeh, asher asa Hashem Elohim. E a serpente era o mais astuto de todos os animais que o eterno Deus havia feito. Note as palavras em destaque vermelho. Arumim, no primeiro verso, Gênesis 2:25, e Arum, em 3:1. É interessante que um verso siga imediatamente após o outro, porque os dois versos estão interconectados, separados apenas pela nossa a forma normativa, né, de separar capítulos, porém os dois versos estão imediatamente um após o outro. E ainda assim tem a mesma palavra, uma palavra que é da mesma raiz, arumim, arum, né, que tanto pode significar astuto, como também pode significar nu. Ou vice-versa. Nesse caso, primeiramente vem o significado de nu, arumim, nus, e depois arum como um astuto. É interessante que esses versos tenham sido colocados praticamente no mesmo contexto. Adão e Eva são chamados de arumim, que é o plural de arum, isto é, nus. A serpente, por outro lado, é chamada de arum, isto é, astuta. Mas num espectro mais amplo de sentido e significado, a serpente também estaria nua, se aceitarmos o sentido da raiz da palavra-chave, que é exatamente composto das mesmas consoantes. Assim, logo após descrever Adão e Eva como estando nus, a Torá, não por acaso ou mera coincidência, usa o mesmíssimo termo hebraico para descrever a serpente. Mas o que será que tudo isso quer dizer? Bem, no sentido óbvio do texto, a Torá nos informa que a serpente era astuta, enganosa, perspicaz. Bom, este certamente é o pshat, é o sentido evidente da passagem. Mas não parece ser coincidência o fato da Torá ter usado esta palavra em particular para descrever as intenções duvidosas da serpente. A Torá parece sair do seu contexto ao tomar esta palavra em particular, arum, e aplicá-la também àquele réptil astuto. Mas o que será que a Torá pretende nos transmitir com isso tudo? Qual a possível relação entre estar nu e ser astuto?
O mistério fica ainda maior quando fazemos a seguinte pergunta: será que os dois sentidos da palavra arum, nu e astuto, estão relacionados de alguma forma conceitual, ou será que são palavras totalmente não relacionadas, sem a menor ligação entre uma e outra? Bem, eu não sei quanto a vocês, mas para mim não me parece muito astuto estar nu. À primeira vista, eu não consigo perceber ou imaginar ligação entre os sentidos do termo, ou dos termos. Mas espere, vamos interpor então os dois sentidos, nu e astuto, astuto e nu. De alguma forma, os dois sentidos parecem ter alguma coisa em comum, pois numa segunda reflexão, eles são opostos um ao outro. Bom, vamos explicar. Quando alguém está nu, não há como ou do que se esconder. O íntimo do ser está exposto para que todos vejam, não é verdade? Entretanto, quando a pessoa é astuta, ela age de forma maliciosa e falsamente encobre as suas verdadeiras intenções por trás da sua fachada, por trás de uma fachada, de uma máscara. O íntimo do ser está encoberto para que não se exponha e venha a ser visto por todos. Fascinante, não é mesmo? Os dois sentidos da palavra hebraica arum são como se fosse imagem em espelho de si mesmas, reflexos opostos de uma mesma realidade. Agora, isso faz com que nossa pergunta tome uma outra dimensão. Por que a Torá tomaria a mesma palavra que usa várias vezes para expressar nudez, e então, ao descrever a serpente, inverte o seu sentido para nos transmitir uma ideia incrivelmente oposta, para descrever a serpente como astuta? Será que a Torá estaria sugerindo que a serpente era astuta, mas que de alguma forma ela também estava nua? E o que isso poderia significar? Se nos atermos ao mero sentido literal do texto, nós poderemos facilmente verificar que a serpente é, claro, um ser biologicamente nu. Pois como réptil, ele não possui cobertura de pelos para cobri-la, como, por exemplo, ocorre com os mamíferos. Mas refletindo com mais profundidade, o que será que a Torá quer dizer quando afirma que a serpente era astuta, mas que num sentido mais amplo, ela também estava nua? Se nu é realmente o oposto de astuto, então isso significaria que a serpente possuía as duas qualidades. Ela era ao mesmo tempo simples, ingênua, pura, mas também podia agir com astúcia e sagacidade. Vê-la com essas qualidades só dependeria do ponto de vista do leitor. Por um lado, a serpente é astuta, porque suas palavras não funcionam para Adão e Eva. Eles de fato morreriam caso comessem do fruto. Mas por outro lado, ao comer daquela árvore, os olhos de ambos de fato se abriram e eles finalmente se tornaram como Deus, conhecedores do bem e do mal. E nesse ponto, a serpente não mentiu, ela foi honesta. É a qualidade de quem está nu, ou seja, a descoberto, sem máscara ou fachada. Desta forma, nós percebemos a astúcia da serpente e a sua nudez. A astúcia como induzindo Adão e Rava a partilharem do fruto e, ao mesmo tempo, a sua nudez, no sentido de que, de fato, ela falara alguma verdade, no aspecto de que, ao comer daquele fruto, do conhecimento, eles se tornariam, então, como deuses, ou como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu espero que esse texto e esse vídeo tenham ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor esta passagem. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E quem não é inscrito, se inscreva e acompanhe o canal, porque estamos de volta. Até o nosso próximo estudo, então, minha gente.